Apesar de ser um pouco contraintuitivo nos dias de hoje, eu acredito que uma vida mais lenta vai te fazer mais rico, feliz e amado. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, senta aí, fica confortável e vamos lá, beleza? Primeira coisa que eu quero apontar, que é uma coisa um pouco óbvia que eu vou apontar, mas não dá pra falar sobre esse assunto sem falar sobre isso antes, que é esse espírito da pressa que existe no mundo moderno. Se você olha para as grandes cidades, se você é de uma grande cidade, o que é, sei lá, a maioria das pessoas que assiste conteúdo no YouTube. Deixa eu ajeitar isso aqui. Se você é de uma grande cidade, você percebe, as pessoas elas vivem com pressa, elas vivem correndo atrás de alguma coisa, elas vivem com essa sensação de urgência. Então elas têm que acordar cedo, trabalhar, né, pegar. Você vê como as pessoas dirigem, você vê como as pessoas andam na rua, as pessoas andam rápido, as pessoas andam com pressa. Elas sempre têm uma próxima coisa para fazer, uma próxima reunião para entrar, um próximo lugar para visitar, uma próxima comida para experimentar. E esse excesso, né, de pressa, ele vai afetando, né, o ambiente onde a gente está inserido, ele vai afetando a forma com que a gente vê a vida e a forma com que a gente pensa, né, e se relaciona com os outros e todo esse tipo de coisa. Então tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo e a gente tem uma dificuldade enorme para aceitar que as coisas demorem um pouco mais de tempo. A gente quer tudo agora. E se você olhar para o universo da produtividade, o universo do trabalho, o universo do empreendedorismo na internet, você percebe, principalmente surgindo nessas grandes cidades, esse negócio da tal da hustle culture, né? Esse negócio de você tem que ir atrás e trabalhar duro e trabalhar 14 horas por dia e vamos para cima, e empreendedorismo e não sei o quê. E como a cultura, ela existe muito entre oposições, em cultura e contracultura, como que são criadas trends, né? Vamos pensar comigo aqui. Como que são criadas as trends? Você começa uma coisa, ela vira uma tendência, e aparece uma contra-tendência, um contra-movimento, que começa a parecer mais rebelde, mais legal do que o movimento, e aí ele vira, eventualmente todo mundo vai pra cá e ele vira outro negócio, né? Então a gente vive, né? Se você observar a moda, os filmes que são feitos, as séries que são lançadas, os livros que são escritos, eles são um movimento de cultura e contracultura. Então, quando surge um movimento de hustle cultures, quando surge um movimento de disciplina, foco, vamos para cima, produtividade, existe um movimento oposto que surge em algum lugar e esse movimento começa nos Estados Unidos, eu acredito, e chama-se slow living, né? Ou vivendo lento, ou vida lenta. É um movimento que as pessoas elas pregam meio que uma contra-produtividade, um movimento anti-produtividade, pode-se dizer assim, né? Então, em vez de você acordar cedo e acordar às 4:30 da manhã e ir direto pro computador trabalhar e terceirizar, comprar comida pronta, marmita, porque a pessoa não tem que perder tempo cozinhando e terceirizar a limpeza da sua casa. Em vez de você fazer todas essas coisas, que são as coisas que são meio defendidas por essa cultura da produtividade, você vive uma vida mais lenta, mais presente, mais calma, mais uma coisa de cada vez. Né? Você cozinha a sua própria comida, você acorda, você dorme um pouquinho mais e aí você acorda e você não vai direto pro computador, você pega um livro, você toma um café, lê um livro, você faz um café da manhã saudável, você cozinha suas próprias refeições, né? Você limpa a sua casa, não querendo terceirizar as coisas assim que você começa a ganhar um pouco de dinheiro, mas fazendo as coisas e vivendo uma vida um pouco mais lenta, sem estar sempre correndo para algum próximo lugar, sem estar sempre né, nessa corrida do hamster, nessa como que é a corrida dos ratos, nessa rodinha de hamster, que você vai correndo o mais rápido que você consegue para chegar em algum lugar que você não tem nem certeza se é o lugar que você quer chegar. Esse movimento ele surge, né, como uma resposta à hustle culture e é o movimento slow life, né? Isso me chamou a atenção, né? Quando eu percebi isso acontecendo, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, cara. Por quê? Porque por muito tempo eu estava imergido, né? Eu estava imerso nessa cultura da produtividade. Né? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu falava sobre produtividade, era um dos assuntos do meu canal. Eu falava sobre como ser mais produtivo, sobre como você deveria estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu estava nisso, eu vivia dessa forma, eu via a vida dessa forma. E o que eu percebia é que dia após dia isso ia me degradando, isso ia me
me afetando, isso ia me desgastando. Essa é a palavra que eu estava procurando. Isso ia me desgastando. Eu ia ficando mais cansado, mais de saco cheio, mais emotivo. E eu vi isso acontecendo em mim, eu não gostava daquilo. E esse movimento de slow life me chamou a atenção. Como assim fazer menos coisas? Como assim não preencher a minha agenda de coisas diferentes? Como assim não estar sempre correndo atrás de alguma coisa? Né? Otimizando o máximo possível todos os aspectos da minha vida. Como assim não fazer essas coisas? Eu achava que isso era o certo, eu achava que isso era a chave para uma vida mais feliz, eu achava que isso era o caminho que a gente deveria seguir, né, como pessoas ambiciosas. Porque existe também é possível que você olhe para esse movimento e fale assim, cara, legal isso aí, mas eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma pessoa com objetivos grandes, eu quero fazer grandes coisas, eu quero dominar o mundo, e fazer e acontecer e crescer. E isso parece que vai meio contra a ambição, né? Um movimento contra a ambição. Mas isso, pra mim, é só um desentendimento, é só um mau entendimento do que é esse negócio. Porque quanto mais eu penso sobre o assunto, mais eu percebo que talvez essa seja a melhor forma de você ser ambicioso. A forma mais sustentável de você ser ambicioso e a forma que vai te levar mais longe. De uma forma meio paradoxal, então, uma vida mais lenta, ela pode te deixar mais bem... Não vai, né? Porra, sei lá. Não garantia de nada. Uma vida mais lenta, ela pode sim te deixar muito mais bem sucedido do que um cara que tá nessa loucura, dessa fixação da produtividade. E o motivo disso, né, existem alguns fatores que eu pensei, que eu fui pensando, né, e observando, que eu acredito que essa maneira de enxergar a vida desse slow living, ele é um caminho muito forte e muito bom para qualquer um, mesmo se você tiver grandes ambições. Por quê? Por um motivo simples. Só um segundo, tomar água aqui, porra, calma. Isso me chamou a atenção, né? Eu vou só completando aquele assunto, eu percebi que eu não terminei de por que isso me chamou a atenção. Isso porque eu tava nesse mundo da produtividade e porque eu sempre tive uma... sempre me senti atraído por essa parte mais melancólica, mais tipo lenta, mais parada, mais inverno, frio, trevas, entendeu? Melancólico. O negócio é meio esquisito falar assim, né? Mas tipo, quando tá frio, eu sempre gostei mais de frio, do dia chuvoso, do nublado da chuva, do silêncio. Eu sempre gostei dessas coisas, isso me chamou a atenção. Essa slow living, esse movimento de viver uma vida mais lenta. Eu acredito que existem então, pilares, um tripé. Né? Essa é uma ideia que eu estou desenvolvendo na minha cabeça ainda. É uma coisa que eu pensei esses dias e eu acho que faz muito sentido. Que para você viver uma boa vida, existe 3 coisas que você precisa fazer. Né? 3 coisas que você precisa alcançar. Que é paz, presença e propósito. Essas 3 coisas, elas... é legalzinho, elas rimam, né? Tudo com P, bonitinho e tal. Dá pra fazer um branding com essa porra. Bacana. Boa ideia. Boa ideia, Gabriel. É um tripé de uma boa vida na minha concepção. É óbvio que isso não representa toda a vida, existem outras coisas que não estão representadas neste tripézinho, mas se você quiser agora, nesse exato momento, ter uma vida melhor, o que eu quero dizer com isso, né? Uma vida com mais sentido, uma vida com menos ansiedade, mais... vou usar essa palavra mesmo que não descreva perfeitamente, felicidade, melhores relacionamentos, mais uma relação mais saudável com o trabalho. Eu acho que essas 3 coisas, elas são pontos muito importantes que a gente pode pensar. Paz, presença e propósito. O que é a paz? Né? A paz, ela é esse estado, né, o que os gregos chamavam de ataraxia, esse estado de paz interior, no qual você não é perturbado pelas coisas que acontecem no exterior. É um negócio soa meio estoico assim, mas é muito mais simples. Não é sobre você não ter sentimentos, você não se sentir abalado nunca, você não se apegar a nada. Não é sobre isso. É sobre você ter confiança e você entender que, né, e ferramentas, não só confiança barata, mas ferramentas para
saber que você pode resolver os problemas quando eles aparecerem. E aí quando você sabe que você consegue dar conta, quando você consegue resolver, quando você consegue fazer, né, quando você confia na sua capacidade de resolver os problemas da sua vida, você ganha um certo senso de paz. Porque quando os problemas aparecerem, né, você não tá mais desesperado, tipo, cacete, o que eu vou fazer? Você sabe o que fazer, você sabe como resolver, você sabe como enfrentar essas coisas sem se desesperar, sem perder a cabeça, sem entrar em pânico. Isso é a paz, né? Você não tá ansioso, com medo do que vai acontecer, porque você sabe que, tipo, bicho, se acontecer, se der merda, eu resolvo, eu sei o que fazer. Né? Ou se eu não sei agora, eu dou um jeito quando acontecer. Esse é a paz. Presença, né? Presença é o mais óbvio deles, é você estar presente, é você estar no momento, é você estar não pensando demais no futuro, não pensando demais no passado, mas instaurado na realidade presente. Quando você toma um café, você toma café. Quando você grava um vídeo no YouTube, você grava um vídeo no YouTube. Quando você está comendo, você está comendo. Quando você está vendo TV, você está vendo TV. Ou seja, você não está pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, se preocupando com outras coisas, no momento em que você está fazendo uma atividade presente. A presença, ela não é simplesmente para você se sentir bem e não ficar ansioso, não ficar triste. A presença, cara, ela é importante também para os seus relacionamentos, né? Quando você está conversando com uma pessoa e você vê que a pessoa está de fato ali com você, né? Ela não está viajando, ela não está pensando em outra coisa, ela não está tipo com aquele olhar perdido assim. Ela está ali com você, isso é bom, isso melhora as suas relações com outras pessoas. Mas a presença, ela também é uma questão de você a presença também desenvolve um pouco de paz, né? A presença também ajuda no desenvolvimento você trabalhar e ter mais paz e mais propósito. Essas três coisas elas vão meio que se alimentando. Então a paz, a presença e por último o propósito. Você saber que a sua vida, ela não é uma vida que acontece à toa. Ela não tá aqui, você não tá aqui por nada. Você não tá aqui simplesmente pra pagar conta, comer, dormir, acordar e repetir, entendeu? Você está aqui por algum outro motivo que não é simplesmente a sua sobrevivência. E quando você vive, está com paz e presença e propósito, quando você vive essas três coisas, você conquista, né? Você alcança essa vida que é uma vida boa que não depende do mundo exterior. Né? Colocar desse jeito eu acho que fica interessante. Eu sempre pensei nisso. Né? Eu sempre pensei nisso. O que é uma vida boa? O que é uma vida boa? Porque sei lá, as pessoas pensam imediatamente nas coisas materiais quando você fala sobre esse assunto. O que é uma vida boa? A pessoa pensa na churrasqueira, né, numa casa com churrasqueira, piscina, carrão na garagem, entendeu? Família, mulher, filho. As pessoas pensam nessas coisas, entendeu? Em coisas materiais, em sucesso profissional, em crescer empresa, em viajar o mundo. Tá, mas e se nada disso acontecer? Quer dizer que a sua vida não foi boa? Né? Tipo, se você perder tudo, a sua vida não deixa de ser boa? Né? Se estourar uma guerra, sua vida não é mais boa? Se... É impossível, então, que pessoas que vivem num lugar miserável, assim, que vivem em campo de batalha, que vivem em lugares onde não tem, acesso a esgoto, a água, quer dizer que essas pessoas não têm direito, elas não têm a possibilidade de viver uma vida boa. Porque elas não conseguem comprar um videogame novo? Né? Então eu sempre pensei nisso, cara. Qual que é uma vida boa que ela independe da sua situação material? Eu posso estar num duplex em Nova York, ou eu posso estar numa porra de um barraco em, sei lá, entendeu? No interior do Amazonas, assim. E se eu conseguir paz, presença e propósito, a minha vida vai ser boa. A minha vida vai ter uma sensação boa. Eu vou me sentir realizado, feliz, conectado com os outros. Por quê? Porque eu tenho paz e a confiança de saber que eu consigo resolver os problemas quando eles aparecerem. Eu tenho presença de estar vivendo instalado na realidade, com os problemas reais do mundo, né? Me conectando com pessoas reais. Não me estressando pelo futuro, não pensando demais nos erros do passado. E eu tenho propósito, eu sei que eu estou ali por algum motivo, né? Mesmo que seja uma coisa que... Mesmo se você não acredite que exista Deus, ou que exista um propósito divino, ou que você tenha sido criado com algum propósito, né? Mesmo que você quiser usar a ideia lá do absurdismo do Camus,
né? O mundo não tem sentido, mas sou eu que dou sentido para a minha vida, eu tenho que dar sentido para a minha vida. Mesmo se for essa a sua concepção de propósito, cara, o fato de você estar vivendo para fazer alguma coisa que não é agradar a você mesmo, né? Seja você produzindo alguma coisa, você criando alguma coisa, uma arte, um trabalho, um negócio, uma família, uma voluntário, uma caridade, mesmo que o seu propósito tem que estar nas coisas que você faz, ela tem que ter o objetivo de não só te dar prazer não só te dar prazer e evitar a dor, mas construir alguma coisa que está fora de você. Se você faz essas coisas, não importa onde você estiver, em que momento da vida você estiver, em que lugar você estiver, a sua vida vai ser melhor. Você vai conseguir viver uma vida digna. Essa é a minha concepção, né? E eu acho que essa vida lenta, né, voltando pro assunto principal do vídeo, eu acho que essa vida mais lenta, ela contribui para cada uma dessas três coisas, né? Por quê? A presença é a mais óbvia de todas, né? Quando tem menos estímulos e coisas acontecendo na sua cabeça, né? E preocupações e pressas e lugares onde você tem que estar indo e não sei o que, né? E uma agenda para cumprir, é mais fácil você estar presente, né? É mais fácil você estar no momento. Então, a minha coisa que eu gosto de fazer quando eu acordo no final de semana, sem despertador, acordo cedo, porque, sei lá, eu tô acostumado a acordar cedo, então meio que acordo cedo. Eu faço um café e eu boto uma musiquinha, né, um lo-fizinho, eu faço um café e eu, sei lá, leio um livro. Né? Então eu vou falar de boa, faço meu café da manhã, tranquilo, com musiquinha de fundo, sem pressa, entendeu? Isso é óbvio, a presença. Uma vida mais lenta, ela te permite ser mais presente, porque você não tá sempre preocupado com a próxima coisa pra fazer. Mas ela também te dá mais paz. Por quê? Por que ela te dá mais paz? Porque ela te dá mais tempo de você aprender com calma, né? E aprender e ver e pensar nas coisas com calma. É o mesmo motivo do propósito, né? O propósito, ele faz... Por que a vida mais lenta te permite ter mais propósito? Porque você consegue pensar, porra. As pessoas não conseguem saber o que elas querem fazer. Elas não sabem o que elas querem fazer. Por quê? Porque elas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. Elas estão sempre fazendo alguma coisa. Elas não têm tempo de sentar em silêncio e pensar na própria vida. Ou só de simplesmente observar o mundo né, e contemplar e ficar ali de boa, tomando um café e olhando pro teto, entendeu? Esse ócio é muito importante. E essa vida mais lenta, ela abre esses espaços para que você fique mais presente, para que você consiga pensar no que você quer fazer de fato, e não simplesmente fazer coisas para sobreviver. Ela te permite aprender mais, né? Você pode, né, ler livros e desenvolver mais ferramentas, habilidades e meditar mais sobre a vida para entender mais a si mesmo e aos outros. Isso te dá paz, isso te dá mais propósito, isso te faz mais presente. Então, como eu estava falando, cara, eu vivi muitos anos nessa lógica da produtividade extrema, nesse negócio de estar sempre indo fazendo. Você pega os livros que eu tenho aqui atrás, tem os livros de produtividade, de disciplina, de não sei, de foco, não sei o quê, David Goggins e vão pra cima e os cacete. Então, essa minha transição, né, de forma de encarar as coisas, ela tá sendo um processo ainda de experimentação, de descoberta, de aplicar como que eu posso... Eu continuo sendo uma pessoa ambiciosa, eu continuo querendo fazer grandes coisas. Mas como que eu posso fazer essas grandes coisas de uma forma mais... E ainda viver de uma forma mais lenta, entendeu? Né? Por que eu dei o título desse vídeo de Feliz Amado e Rico, Feliz e Amado? O amado porque você desenvolve melhores relacionamentos quando você está mais presente, mais em paz, e quando você está com o seu propósito certo, alinhado, quando você vive com um propósito. Porra, você está mais feliz também. E você também... Talvez você fique mais rico. Por quê? Porque com esse tempo de ócio, você tem mais tempo de trabalhar nesse propósito, que talvez seja uma coisa financeira, talvez não. Mas você tem tempo de pensar para tomar melhores decisões. Né? Eu acredito que seja tudo sobre como... Talvez eu faça algum vídeo sobre isso. Tudo sobre como... o quão bem você toma decisões, né? Porque... Sei lá, você tem um trabalho de escritório, cara. O seu trabalho não é fazer alguma coisa, entendeu? E produzir alguma coisa específica. O seu trabalho é tomar decisões. E quanto mais você vai subindo na sua carreira, mais o seu trabalho vai ser simplesmente tomar decisões. Decisões importantes. Então, quanto melhor você toma decisões, melhor você ganha, né? Porque, sei lá, se a minha decisão leva a
100 milhões a mais na empresa, igual a minha decisão leva 1 milhão a mais na empresa, óbvio que eu sou mais valioso se eu consigo gerar mais dinheiro, e aí eu consigo usar isso como alavanca para ganhar mais eu mesmo, em vez de simplesmente enriquecer a empresa, entendeu? Não sei se faz algum sentido o que eu tô falando. Mas essa vida mais lenta, ela te permite pensar mais e contemplar mais e tomar melhores decisões também, né? Então, por isso que ela pode também te deixar mais rico. Então, a minha ideia é a seguinte, cara. Como que eu posso viver uma vida ambiciosa, uma vida ocupada? Eu tenho 1 milhão de coisa pra fazer, né? É foda isso. As pessoas viram e falam assim, ah, não. Aí você pega os caras que falam sobre essa porra de slow living, né? Não, os Cal Newport, que tem esse livro, né? Você pega esses caras que falam sobre esse assunto, eles vão falar o seguinte, não, trabalhe menos horas de trabalho. É tipo, irmão, não posso. Eu não posso trabalhar menos. Eu não tenho como, não tenho horário, não tenho nem pra trabalhar menos. Cacete, eu tenho que pagar tenho que cuidar da casa, tenho que comer, né? Eu tenho que construir um futuro. Né? Pô, eu tenho 23 anos, eu vou fazer o quê? Trabalhar 4 horas por dia e passar o resto jogando golfe, entendeu? Não vai rolar, entendeu? Porra, eu tô aprendendo coisa, eu tenho que, né, aprender língua e os cacete, imigração e não sei o quê. Pô, 1 milhão de coisa pra fazer, cara. Como que eu vivo uma vida? Que eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, eu tenho várias responsabilidades, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que prestar atenção. E ao mesmo tempo uma vida mais lenta. Esse está sendo o meu desafio recente, esse está sendo as coisas que estão passando pela minha cabeça recentemente. E eu tenho algumas ideias, já algumas coisas que eu tenho aplicado, tem dado certo, tem sido interessante. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse assunto, porra, fala aí nos comentários, me avisa nos comentários que eu falo um vídeo falando mais especificamente sobre algumas técnicas, algumas coisas que eu tenho usado, algumas mudanças de mentalidade que eu tenho adotado para viver uma vida mais lenta, mesmo com várias ambições. E se você quer ler todos os dias, né, se você quer criar esse hábito da leitura, porque para quem não sabe, pô, meu canal aqui é sobre leitura, estudo e coisas afins, né? Se você quer um curso para você conseguir ler todos os dias, né, caso você tenha alguma dificuldade com isso, para você conseguir ler todos os dias, mesmo tendo uma vida ocupada, né, poder aí, com esses princípios da vida mais lenta, conseguir ler mais todos os dias de uma forma sustentável, sem ficar maluco, sem, porra, negligenciar as coisas que você precisa fazer. Dá uma olhada no meu curso aqui embaixo, curso Leitura Todo Dia, que eu te ensino exatamente o que eu faço para conseguir ler todos os dias, mesmo com 1 milhão de coisas na minha vida, beleza? Então, fiquem com Deus. Só isso por hoje e tchau.